Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de automação. Vamos continuar falando lá sobre as analógicas, né? Na aula passada nós havíamos falado sobre o PVPer, o PVIN. Então a gente aprendeu lá que o nosso PVPer ele recebe as informações diretamente do sensor e o seu endereço deve ser o PEW. No nosso caso nós colocamos o PEW 288. E aqui nós temos o PVPer on, então ele está sempre zero. É necessário que a gente coloque um bit aqui de PVPer em on para ele se manter sempre em on aqui. E o nosso nós não vamos estar utilizando a referência do nosso PVI. Então vamos abrir lá o nosso Simatic para a gente estar inserindo lá esses valores. Então nós temos lá o nosso DB41, nós já tem o PW288, que é no valor da nossa entrada analógica, né? Então se nós abrirmos lá o nosso hardware, nós vamos ver esse endereço lá do PW288, tá vendo? Tá aqui, ó. De 288 a 291 para o nosso cartão analógico. Então vou fechar aqui o meu hardware config. Eu vou vir aqui nos meus blocos, vou abrir aqui a minha DB. Então o nosso PVPer on, então vou colocar aqui M1.0, certo? Meu M1.0 vai ser, eu vou colocar esse cara em 1 para mim colocar o meu PVPer on, certo? Então sempre que eu tiver, a gente vai estar seguindo aqui o fluxo, né? Da nossa analógica. Então entro com o valor do sensor de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, normalizo ele dentro do CPRIN, que transforma em porcentagem. A gente utiliza a equação da reta aqui para normalizar os valores, nós já explicamos anteriormente. Coloco o PVPer para on, certo? E eu vou ter o sinal já chegando aqui até o meu deadband, certo? Então, o que acontece? O SPINT é o valor do meu setpoint, é o valor que eu quero controlar, né? Então aqui no nosso exemplo nós estamos trabalhando com de 0 a 500 litros. Então eu quero que o meu tanque se mantenha, o meu tanque, a capacidade máxima é 500 litros e eu quero que ele mantenha esses, não precisa ser até a tampa, né, até o máximo. Quero manter ele, por exemplo, com 400 litros, certo? Então eu vou lá setar o valor do meu set point. Então vou abrir aqui. Então vamos achar aqui para a gente colocar o SPINT. Então meu SPINT é um valor real, né? Então o valor real é aquele valor com vírgula, né? Então em ponto flutuante, então ele é um valor que receberá um sinal duplo inteiro. Então, como a gente já viu lá no curso avançado, então MD10, vamos colocar MD100 aqui. Olha lá, MD100 contém o valor do meu SPINT. Então eu posso colocar o valor no meu setpoint diretamente, um valor que eu possa variar dentro dessa área da memória MD, ou eu posso colocar aqui 400.0. Olha lá, ele vai aceitar também como valor do meu setpoint direto. Então eu não preciso
colocar lá a AMD. Então teria que, por exemplo, se eu estiver utilizando um supervisório, por exemplo, ou um IHM, um ICC, para mim estar setando, a gente já viu também lá no nosso curso de um ICC, para a gente estar setando um valor. Então eu vou lá na tela, vou na minha tela do ICC, eu vou lá e vou colocar um teclado numérico lá para mim inserir um valor, e aí esse valor lá no INCC eu atribuo a MD100 e aqui eu utilizo a MD100, entendeu? Então no nosso caso aqui, como a gente não está trabalhando ainda diretamente com o INCC, estou setando o valor de 400 direto. Então já tenho o valor da minha entrada, tenho o valor do meu set point, tenho o meu PVPAR em on. Então, vamos abrir aqui novamente. Olha lá, então já setei o meu SPINT, já sei o que é o meu PVIN, quando eu já tenho o valor já escalado. Tenho o meu PVPAR, que é o valor do meu sensor, o valor direto do meu sensor. O meu PVPAR ON é onde eu faço a seleção entre o valor escalado e o valor do sensor. E tenho esse cara aqui. O que é o PV? O PV, ele é a variável do processo, né? Então, o que acontece? O PV é um parâmetro que é somente leitura, né? E ele lê quanto que está a variável do processo. Então, eu posso colocar lá, vamos avançar aqui o nosso slide, CPRIN, PVOF, nós já vimos como que nós vamos normalizar, né? Olha lá, voltando um pouco. Olha lá, então meu PVFAC é 5 e o meu PVOF seria 0 quando eu desejo obter o máximo de 500 litros. Então vamos já acertar lá no nosso programa o nosso PVFAC para 5 e nosso PVOF para 0, certo? Então eu vou abrir aqui o meu programa. Na outra a gente não lembro se a gente colocou, então vou colocar aqui para 5.0, é um valor real, certo? E o meu PVOF 0.0, beleza. Então o valor que eu vou escalar aqui dentro é o meu valor analógico, certo? Então o valor que eu vou escalar aqui dentro de 0 a 500 litros. Então, o que é a nossa variável PV? PV é a nossa variável, o PV é a variável somente leitura. Então vamos abrir aqui novamente. PVI, PVPAR, as escalas. Aqui já é o controle. Olha lá, PV. PV é a variável do processo, ou é o número real que representa um percentual de menos 100, 0 ou 100, dependendo do valor que a gente colocar, ou uma qualquer outra grandeza, né? É uma variável somente leitura. Então eu vou escrever aqui a minha variável de leitura, certo? Então eu vou colocar aqui que eu vou ler a minha variável, meu PVI vai ser minha MD. Então na minha MD10, na minha MD10, eu vou ler a variável do meu processo, certo? Então vou tá terminando mais essa aula aqui, onde a gente inserimos, que antes de terminar ela, deixa eu tentar fazer algo aqui. Vamos abrir aqui o nosso simulador, vamos ver se a gente já consegue simular alguma coisa. IB, QB. Entrada
variável e bom, não vou mexer com isso agora não. Deixa para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos... que ainda lembrei que ainda tem mais alguma coisa para mim acertar aqui. Certo? Então na próxima aula nós vamos começar a tentar simular os valores analógicos de acordo com as informações que nós já obtivemos até aqui. Certo? Então aprendemos aí nessa aula sobre o SPINT, aprendemos sobre o nosso, que é a nossa variável PV, colocamos no nosso programa o nosso PVFAC, nosso PVOFF, certo? Vou aproveitar essa aula aqui e vou falar sobre o deadband, certo? O que vem a ser o deadband? O deadband é uma zona morta, né? Depois que a gente faz a comparação aplicada, né? Antes da gente obter o erro, por exemplo, se a gente quer eliminar as flutuações, o que acontece? A gente coloca lá o sensor, então, mas o sensor nunca fica quietinho na mesma posição, né? Então, às vezes um pouquinho sempre vai variar. E é na zona morta que nós vamos colocar o tamanho desse erro, né? Então o que acontece? Eu tenho a variável do meu processo, então meu sensor ele vai ficar mudando aqui, ó, ele nunca vai ficar com o valor quietinho aqui, né? Então o que acontece? Nós vamos a zona morta, ou seja, o tamanho da zona morta é quanto o sensor pode variar sem variar o nosso erro, entendeu? O que é o erro? O erro é a diferença entre o valor setado e o valor lido, entendeu? Senão o nosso erro fica variando muito, entendeu? Então, para a gente ter um sistema mais estável, a gente seta um valor aqui da zona morta. Esse valor varia de processo para processo. Por exemplo, quando eu tenho um processo com sensor analógico, varia menos. Quando eu tenho com sensor ultrassônico, o ruído é maior, entendeu? Então a gente ignora esse ruído. Então, por exemplo, está variando lá de 27.648 e 27.568. Então, e ele fica variando entre os valores e o erro fica, e o PID fica tentando corrigir sempre, né, esse valor. Então a gente seta aqui, por exemplo, com um erro de 10 ou um erro, uma zona morta de 10, de 100, isso daí não vai interferir pra gente no processo. Então ele não gera o erro em cima disso aí, certo? Mas aí na prática a gente vai estar setando aí a zona morta e pra gente estar vendo como que funciona isso aí, tá ok? Então fica mais essa aula aí, até a próxima aula.